Você já imaginou descobrir como o neoliberalismo foi injetado no Brasil? E não por acaso, mas com um plano, muito dinheiro e muita articulação? Pesquisadores brasileiros foram até a Califórnia e encontraram mais de 140 caixas de documentos no Instituto Hoover, na Universidade de Stanford. O que eles descobriram é impressionante. Documentos revelam o papel de fundações dos Estados Unidos no financiamento e na estratégia para espalhar o neoliberalismo pelo Brasil. Só a Atlas Network, por exemplo, recebeu mais de 139 bilhões de dólares entre 1998 e 2018. Somando os recursos de outras fundações e órgãos, mais de R$1 bilhão chegaram ao Brasil em apoio direto ou indireto. Mas não foi só o dinheiro. O plano era ir além de partidos políticos e atingir professores, intelectuais, influenciadores, ocupando o debate público, a mídia e até redigindo propostas de lei no Congresso. Um relatório do Fórum da Liberdade de 2010, encontrado nos arquivos de Stanford, mostra um passo a passo de como influenciar e tomar o poder. Institutos como Millennium, Livres e MBL foram financiados direta ou indiretamente nesse processo. Essa articulação passou por universidades, pela mídia, chegou ao parlamento e, mais tarde, ao próprio governo federal. Qual o risco disso tudo para a democracia no Brasil? Terça-feira, 2 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Muitas vezes a gente vai chafurdar um pouquinho na história para discutir algo que está muito presente no nosso dia a dia. Hoje eu vou conversar com o jornalista Bob Fernandes. Que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Prazer, meu, Gabriela. Você e vocês aqui do ICL. Bom, primeiro te dar parabéns por esse trabalho. Eu queria que você explicasse um pouco sobre como foi esse trabalho de apuração dessa engenharia neoliberal que foi, assim, não foi por acaso que esses tentáculos chegaram aqui no Brasil. Eu acompanho esse tema praticamente a minha carreira toda, mas depois a gente fala disso. Agora, eu há uns 3 anos conversei com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina de Relações Internacionais, Camila Feix Vidal, que tem vários doutorandos. E sempre mantive contato com ela, já esteve no meu canal falando comigo, já teve um programa que eu faço com o Jean de Freitas e o Sérgio Augusto e tal. E sempre em contato, soube que 2 doutorandos dela, Luan Brum e Jade Lopes, estavam nos Estados Unidos e foram, em Denver, se eu não me engano, e foram até Stanford, Califórnia. E lá, no Instituto Hoover, encontraram 143 arquivos que contam a história do liberalismo e da montagem do neoliberalismo. Arquivos em papel, né? Papel e etc, com cartas, etc. E o que vaza dali? Vaza como foi montada a intervenção dos Estados Unidos, articulando e financiando institutos liberais, 500 no mundo todo, 121 na América Latina e uma parte disso no Brasil, via criação de institutos liberais. Tá? Quer dizer, qual era a ideia? Lá atrás, Margaret Thatcher ainda, conversando com Anthony Fisher, que lutou na Segunda Guerra, tal, e tendo como base o pensamento de um economista chamado Hayek. Qual era a base? Isso está escrito na troca de cartas entre a Margaret Thatcher e o Fisher. Vamos desenvolver a nossa ideia, o nosso ideário, não pela política, mas convencendo a sociedade numa batalha pelas ideias, criando instrumentos de chegar às pessoas por professores, intelectuais, etc. Isso começa então na Inglaterra, pré-Thatcher, com o Instituto de Economic Affairs, IEA. O Fisher se torna milionário com a indústria de frango, muda para os Estados Unidos e mora no mesmo condomínio do Milton Friedman,
importantíssimo economista, liberal, tal. E eles criam, estou resumindo a história, é criado em 82 o Atlas Network, que é esse instituto que hoje, entre muitos outros, mas esse que hoje está em 500 institutos pelo mundo todo. E esses institutos, isso foi um trabalho de descoberta, de acompanhamento da pesquisadora doutora Camila Feix Vidal e depois de seus alunos, são financiados por braços diretos ou indiretos do governo americano. Por exemplo, o CIP, que é uma dessas organizações que diz que é não governamental, mas na verdade ela recebe dinheiro do Estado norte-americano, dos Estados Unidos, e aí encaminha CIP, NED, Atlas Network, Lilly Endowment, são dezenas, e aí entram também doações filantrópicas. Quer dizer, direta ou indiretamente? É, direta. Por exemplo, o que é diretamente? A USAID, isso está isso é no primeiro capítulo. No segundo capítulo, a professora Camila conta. A USAID, só no ano de 2023, agora não me lembro exatamente, tinha um programa de 130 milhões de dólares na Amazônia, atuando em 48 milhões de hectares, treinando 13.600 pessoas, sendo que a metade deles indígenas e quilombolas, ou seja, treinando é pagando. E junto a isso, tanto no Atlas Network quanto nesse episódio na Amazônia, tem também Pfizer, Coca-Cola, Philips Morris, Exxon, todos os interessados. Todos os gigantes interessados. Então, o que é isso? É a proliferação de um discurso que parece que nasceu da árvore. E como é que isso é feito, Gabriela? Isso é feito assim. Você deve se lembrar que nos últimos 15 anos, por exemplo, a demonização dos sindicatos, o símbolo mortadela. Lembra mortadela? O que era a mortadela? A mortadela era que os trabalhadores do Brasil, como do mundo todo, os sindicatos financiam a defesa dos seus direitos, os atos, etc, etc. Isso foi sendo demonizado no Brasil. Isso precede a destruição de boa parte das leis trabalhistas. Só que, enquanto isso, eles construíam, via os seus institutos liberais, uma poderosa força de financiamento e articulação. Entende? E como se, por acaso, a Fiesp não fosse um sindicato só que de patrões. A Confederação Nacional das Indústrias é um sindicato de patrões, e assim todas as federações estaduais patronais, enquanto iam destruindo e demonizando o financiamento justo. O que eu acho que todo mundo tem direito, qualquer setor da sociedade, de defender os seus interesses, desde que fique claro que aquele cidadão que está na televisão falando, na CNN, ou seja, na Band, ou onde é que quer que seja, que ele é de um instituto, ele presidiu um instituto, e que tem depoimentos desses cidadãos que estão falando, a época da derrubada da Dilma, dizendo, nós fizemos um gol, nós derrubamos a Dilma. E a Atlas Network saúda isso em documentos. Depois eles começaram a esconder os documentos, depois que a gente começou a tocar nesse assunto há 3 meses atrás, há 3 anos. Eles saúdam a presença deles no Brasil. Esses institutos, Millennium, Mises, liberais, todos esses MBL no início, elegeram parlamento em Direita Brasil, Ricardo Salles, do Passar a Boiada, do contrabando Só para você ter uma ideia, a Lei de Liberdade Econômica foi escrita por 14 integrantes de institutos liberais, foi aprovada em 2019. 16 integrantes de 13 institutos estiveram no governo Bolsonaro, a partir do Paulo Guedes, que é um dos criadores do Instituto Millennium, um dos fundadores, e que teve em outros institutos também. Então é isso. Eles foram tomando o Estado enquanto diziam combater o Estado. E tomam o Estado para quê? Para vender a Eletrobras, para vender refinarias, para vender quase que em todos os estados do país a água e a luz, o sistema de... Então é o seguinte, olha a ironia, eles combatem o Estado, mas para combater o Estado eles tomam o Estado e vendem para quem? Para aquela meia dúzia que vai ganhar os dividendos milionários da Petrobras. Isso, em resumo, é essa ópera chamada neoliberal. Muito bom esse resumo que você traz, Bob. E é como também desestabilizaram essas democracias também, no fim das contas, né? Agora,
Me chamou muito a atenção, porque o neoliberalismo ele surge, né, com essa premissa de batalha pelo campo das ideias. Aí a gente tem a extrema-direita hoje se apoderando algumas, né, se apoderando também, em alguns casos, dessa agenda neoliberal. Como é que as ideologias da extrema-direita e, ao mesmo tempo, coexiste com o neoliberalismo, né? Em que momento que eles passaram a coexistir? Vou te dar um exemplo muito claro disso. Na verdade, a extrema-direita engoliu a direita, não só no Brasil, mas engoliu a direita no Brasil. Mudando de assunto, mas continuando no assunto. No meu programa hoje, que eu faço com o Jean de Freitas, o Sérgio Augusto e o Mário Kertz, eu até citei o projeto de nação escrito pelo general Vilas Boas, quando ele era o comandante do Exército. Esse projeto, eu listei hoje. Os itens do projeto, sabe quais são? Discurso neoliberal. Todo esse ideário neoliberal está escrito no projeto de nação para 2035, que é um projeto do Exército Brasileiro. Que, aliás, aqui não cabe fazer projeto de dizer que temos que manter os nossos valores, enfrentar os radicais. Quais radicais? A extrema-direita? Os radicais que a gente está assistindo hoje são a extrema-direita. Naquela foto patética, grotesca, que parece uma peça de teatro. A faixa do Trump Dário no Congresso. Fo, Nelson Rodrigues, Chico Anísio, não tratariam melhor os dois que figuram inicialmente, Sargento Farrur e Delegado Caveira. Ali você tem três. Você tem o coronel, você tem o deputado federal Zucco. Deputado federal Zucco, você vê como eles convergem. Ele foi lançado candidato a deputado estadual em 2018, hoje a federal, pelo então general Nativa Mourão, que naquele dia falou em montar uma frente parlamentar de militares, maio de 2018. O outro que aparece, coronel exército Crisóstomo, ele chama para um golpe. E o outro é o general Girão. Esses três caras estão na foto. Então, o Exército Brasileiro, com sua representação no parlamento, ou representantes do Exército no parlamento, que eles não deixam de ser, porque não estão na ativa, eles defendem radicalmente essa agenda liberal, neoliberal, e pior, eles estão ali defendendo um ataque do presidente dos Estados Unidos e dos Estados Unidos ao país. Aquelas pessoas que estão naquela foto ali é histórica. A foto não, é uma imagem, mas se você segura aquela foto é uma foto para a história, tanto quanto uma que tinha na época do Eduardo Cunha, que estão todos em torno dele, assim, como se fosse um Inhu, que estava aqui em Cataguiri, é isso. Aquela foto é histórica. Então, não é... Isso invadiu a sociedade de formas várias. Por isso que eles chamam de batalha pelas ideias. Perfeito. E eu também penso muito no tarifaço dos 50% do Donald Trump quando a gente pega a questão da interferência dos Estados Unidos no Brasil. Como você disse, não é uma coisa nova, né, Bob? Mas se você materializar essa interferência que você conta toda nessa série documental, vendo uma espécie de extorsão, né? Porque não tem outra palavra, isso é extorsão para conseguir o que Donald Trump quer. Chantagem, exatamente. É uma imposição, então isso tudo se conecta. Acho que é o exemplo perfeito e recente que a gente tem. Tudo se conecta. Lembrando que essa chantagem que esses cidadãos foram defender ali é precedida por duas falas que eu não sei como é que é possível que em algum momento se dê em cadeia. Eduardo Bolsonaro, que um dia prometeu fechar o Supremo com um soldado e com o cabo, ele pregou pedindo ao Donald Trump, aos Estados Unidos, que mande um porta-aviões para o Lago Paranoá. Como é que um porta-aviões, que é um navio, chega no lago? Talvez venha via Mar de Espanha, que é uma cidade que tem em Minas, né? E o outro filho, Bolsonaro, Flávio 01, senador, sugeriu 2 bombas atômicas. Então... Mas isso não é novo. A gente está falando isso agora, que são variadíssimas formas de intervenção. Por exemplo, entre 99 e 2004, eu escrevi à época na Carta Capital 82 páginas, 8 capas de reportagem, contando como é que dentro do Brasil e dentro da Polícia Federal, CIA, DEA e FBI atuavam. Para você ter uma ideia, a área mais sensível da Polícia Federal foi construída com verba do departamento, leia-se, os 20 primeiros carros vieram da CIA do Paraguai, foi $500,000
de dólares, uma doação para construir essa área e para trabalhar nessa área, que acho que hoje isso acabou quando o Márcio Tomás Bastos e o Paulo Lacerda, delegado, cortaram isso. Mas eles atuavam dentro da Polícia Federal. A pessoa, o delegado ou o agente que fosse trabalhar na Polícia Federal, na área mais sensível, escuta, tal, tinha que ir a Washington, não a Langley, que é a sede da CIA, se submeter a um teste de detector de mentiras e perguntavam se ele era homossexual e se ele era corrupto ou não. A gente deu os nomes de alguns deles para trabalhar dentro da Polícia Federal. Então e tinha bases, a operação conjunta, tinha bases da Polícia Federal no Brasil que tinha regime de informação compartilhada. Isso tudo foi contado com nome, endereço, jamais desmentido. Publicamos a lista de quem eram os chefes do serviço no Brasil. Então isso já foi muito mais escancarado nos anos 90 até 2002, quando Márcio Tomás Bastos. Então as formas de intervenção mudam, mas elas continuam e são muitas. Outro exemplo, todo ano está acontecendo no Brasil, e um ano lá, um ano cá, tropas conjuntas dos Estados Unidos treinando dentro do território brasileiro. Agora, entre 1º e 4 de novembro, vai ter, chama-se COR, o nome dessa operação. Vai ter em Petrolina e Lagoa Grande, em Pernambuco, está marcado. Com esse contexto atual, marcado um exercício conjunto de tropas dos Estados Unidos dentro do Brasil. Já fizeram no norte do país, no Pará, já fizeram aqui no Vale do Paraíba, Resende, que é a base da AMAN, onde tem os batalhões de caçadores e treinamento aqui no Vale do Paraíba. Então você imagina como isso está muito mais presente do que as pessoas supõem. Muito mais. As pessoas acham que o movimento que levou ao golpe da presidente Dilma foi um movimento orgânico. E aqui fica muito claro que foi tudo arquitetado. Na Lava Jato, por exemplo, que também faz parte de um dos episódios, a indústria nos Estados Unidos viu isso como uma oportunidade de negócio também. Isso quem conta é um pesquisador americano jovem, que fala português muito bem, chamado Nick Cleveland Stout. Ele conta que, como usando a Lava Jato, a indústria dos Estados Unidos, a indústria petroleira do mundo, não só, mas a indústria dos Estados Unidos petroleira, a princípio, fez lobby com a ajuda de brasileiros. E como é que eles... Qual era a lei feita pelo Lula no final do primeiro governo? 30% de cada campo, ao menos 30% de cada campo do pré-sal pertencia à Petrobras, o direito inaugural. Isso tudo foi tomado a partir da Lava Jato. E nesse terceiro capítulo tem lá o Kenneth Blanco, agente do FBI, dizendo, num instituto desse, nós estamos com os procuradores do Brasil e não estamos nem precisando mais passar pelo Ministério da Justiça. Estamos falando diretamente num clima de confiança. O agente do FBI dizendo como é que eles estavam trabalhando dentro da Lava Jato, que é como se tomou os campos de petróleo do Brasil. Isso dito por um agente do FBI, Kenneth Blanco. Então, não tem nada por acaso nesse mundo. Isso não acontece assim, assim como acho que em 2009 ou 2010, eu lembro que também roubaram de dentro de uma plataforma do Brasil, e quem comandava essas plataformas do ponto de vista de carregar coisas era Halliburton, empresa norte-americana do petróleo, grande no mundo todo. Roubaram HDs, computadores, etc., com informações sensíveis da Petrobras. Então essa intervenção que agora, só que essa é muito mais poderosa, porque essa não é tanque, não é arma, é pela cabeça das pessoas. Por isso o empreendedorismo virou essa coisa, empreendedorismo. O empreendedorismo é o resumo dessa ópera neoliberal. Por isso que uma figura como, por exemplo, Pablo Marçal consegue mobilizar tanta gente, se não tivesse, ele mobiliza pelo campo das ideias. Se não tivesse feito aquele monte de bobagem que fez na reta final, provavelmente teria sido prefeito de São Paulo no segundo turno. Porque ele vende um sonho. É tipo, seja você mesmo e ganha a vida sozinho, não precisa de ninguém. Por isso que muita gente, muito analista, diz que a esquerda e os progressistas têm que disputar esse caminho, esse campo dos sonhos. E tem que dizer o que é isso, como nós estamos aqui falando agora, como é que isso foi construído. Isso foi construído assim. Tem que dizer o que é isso, como é que funciona, de que forma e tal. Né? Isso é uma farsa que claro que liberalismo existe, etc, etc. Agora estão vendendo um terreno na Lua. É isso. Exato. E a gente
quando pensa em quais foram os nomes que se destacam nessa difusão, porque é isso, né? Você citou aqui os dois precursores dessa história lá na Inglaterra e isso foi se espalhando. E virou uma interferência dos Estados Unidos que financia essas Mundo instituições, afora, mundo afora. Só o Atlas Network, tem Lind Endowments, tem vários. E todas as grandes multinacionais do petróleo, isso vai ser contado pela Camila Feix Vidal no segundo capítulo, 142 milhões de dólares na soma para treinar. E tem um outro programa chamado Mais Unidos na Amazônia, 50 milhões com dinheiro estrangeiro e dinheiro de parceiros brasileiros. Para que é esse programa? Para ensinar inglês e empreendedorismo. Sabe onde é esse programa? Na Amazônia, em São Paulo e em Minas. E o que está acontecendo em São Paulo? O governador, o capitão Tarcísio, está botando militares, PMs, para serem professores, ganhando mais do que os professores. Para ensinar o quê? Para ensinar isso. Para ensinar civismo, ética. É isso. E aí, você citou a Atlas é a precursora nessa história toda, né? A gênese nesse processo todo que estava por vir. Que recebeu, estava anotando aqui, porque eu assisti a série documental anotando, porque tem muita informação ali que vai nas minúcias, é bastante didático, mas acho que vale prestar atenção nesses pontos, né? Para quem for assistir também, e eu recomendo muitíssimo, mas recebeu mais de 28 milhões de dólares em 2023. Você mostra que há uma progressão no investimento desse dinheiro, né? E como você já disse, recebeu do governo dos Estados Unidos, direta ou indiretamente. Governo dos Estados Unidos e também entidades privadas, mas só esse dinheiro que entrou via Atlas entre 98 e 2018, a última contagem, inclusive quando essa professora e o pessoal começou a trabalhar, eles começaram a esconder dados e informações da Atlas Network. Só entre 98 e 2018 foram em reais 1 bilhão e 600 milhões de reais. Só na Amazônia, a USAID, são 140 e poucos milhões de dólares. Isso significa vezes 5,5 ou 6, quanto é que dá? Isso um ano. Então é muito dinheiro. Esqueci, tem a série Notas, que eram feitas nos anos 90, que era com dólar pagando, não era uma grande fortuna, mas dólar pagava 3 pessoas para redigir sugestões de legislação para parlamentares brasileiros e tinha um grande alcance com 38% do parlamento. Então as formas de intervenção sutis, que coisa legal, eles estão ajudando. É claro que é legal ensinar inglês, mas quem está ensinando inglês com que objetivo? Exatamente. Quando a gente olha para essas instituições, você citou aqui algumas, eu queria ressaltar também alguns nomes, porque essa difusão de ideias, elas foram, assim, disseminadas por meio de pessoas em N campos, né? Na mídia, enfim, empresários com grandes negócios, mas quem são essas pessoas? Eu penso no Brasil, acho que essa figura principal é o Paulo Guedes, mas... Sim, certamente uma delas. Paulo Guedes, Eduardo Salles, Ricardo Salles, mas não só. Lembremos, matéria da Denise Godoy na Piauí há 2 anos. 79% de tudo que as pessoas no Brasil leem sobre economia e finanças está literalmente nas mãos dos bancos, BTG Pactual e tal. Eles são os donos do noticiário. Exato. Por isso que eu sempre... Dono dessas empresas de jornalismo, isso, supostamente jornalismo. 80, né? Eles fazem a cabeça das pessoas, que eles são os donos. Por isso que quando eu falo do mercado, eu falo essa entidade chamada o mercado, que nos assombra todo dia nos noticiários. Porque o mercado, quem é o mercado? Os donos são os bancos. Eles constroem a percepção que as pessoas têm do que deve ser e o que não deve ser a economia. Então, isso se espalhou de uma forma muito grande, por muitos braços. Por muitos braços, e a gente vê que isso, atrelado à extrema-direita e a esse projeto de extrema-direita, porque a gente tem, por exemplo, Eduardo Bolsonaro entrando nessa história já lá no passado, até quando o Jair Bolsonaro vira presidente, ele se tornou a figura principal na família para realmente mobilizar no exterior, viajando, fazendo viagens muitas vezes inexplicáveis, né, Bob? Quando a gente vê que ele articulou aqui com um dos articuladores da campanha do próprio Javier Milei, enfim...
tem toda a extrema-direita global nesse mesmo projeto que está o Eduardo Bolsonaro, que agora está desestabilizando junto ao governo Donald Trump. Isso esqueci de uma coisa importante. O documento inicial, em inglês, da Atlas Network, o primeiro que eles captam, é de 2010, no Fórum pela Liberdade, que já está na 28ª edição. Que é no Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, Instituto de Estudos Econômicos. Ali tem um decálogo. Procurem a Globo para fazer depois do seminário. Levem às televisões, às emissoras, os defensores do nosso ideário. Ataquem o terceiro plano de direitos humanos do governo Lula, em inglês. Ali você tem isso 3 anos antes das ruas de junho de 2013. Só para lembrar que isso está tudo no canal Bob Fernandes no YouTube, isso que a gente está falando aqui. Exatamente. Tá? Bem observado, São 3 Bob, porque capítulos. no final eu ia te lembrar de dar essa São 3 capítulos. informação. São 3 capítulos, é isso. E tem o Instituto Conservador Liberal do Eduardo Bolsonaro, lá ele dá cursos, né, de como espalhar esse pensamento, uma parte ali catapultada pelo Steve Bannon, enfim, pelo Olavo de Carvalho, por esses pensadores ali da extrema-direita, né, e que, juntando com o pensamento neoliberal, dá nisso tudo que a gente está discutindo aqui. Isso. Até quando mantinha no ar o Atlas Network, quando a professora Camila e o pessoal começou a investigar e publicar, eram 16 institutos mais conhecidos. Hoje já não se sabe quantos são. Esse é o panorama inicial das coisas do Brasil. Além de conhecer, que eu acho que é o mais importante do seu trabalho e fundamental, quero te dar parabéns, assim, pelo... Também por você conseguir pegar uma pesquisa que é tão aprofundada, né, que esses pesquisadores fizeram, que é a Jade Lopes, o Luan Brum, enfim, os demais que você citou aqui, a Camila também. Mas como é que a gente pode pensar numa contracorrente a tudo isso? Eu acho que primeiro, se as pessoas prestarem atenção no que foi feito e descobrir como é que se constrói isso. Vocês aqui, por exemplo, vocês estão fazendo um trabalho, vocês têm cursos, etc., dezenas de cursos. Aquilo ali é construção de linguagem, construção de conhecimento. O que eles fizeram foi espalhar as ideias que eles acreditam. A princípio, sem problemas, desde que o distinto público saiba do que se trata. Que aquilo ali está sendo feito de que forma, para que forma, de que forma. E não acredite que isso é uma coisa benéfica que caiu do céu. Sem contar, a gente não está nem embutindo as fake news aqui na nossa conversa. Aí é um outro departamento, que é... Isso tudo é um jogo que joga junto com as chamadas Big Techs, que impõem ao jornalismo, deixa o jornalismo de joelhos, porque impõe uma velocidade a tudo, que o morto de manhã já não serve à tarde se não der audiência, o escândalo de hoje, se à tarde não tiver já... E obriga todo mundo a ficar brincando de fazer cortes para poder ganhar audiência fácil. Que esse é o jogo, né? Isso é a imposição dessa mecânica das Big Techs. Isso emburrece as pessoas, né? As pessoas, nem o jornalismo que está fazendo consegue manter a capacidade de refletir e de continuar fazendo, porque caiu audiência, entende? Então isso é a forma e o conteúdo, não é só a forma e nem só o conteúdo, é a forma e o conteúdo. Por isso que é tão importante o que vocês fazem, o que nós fazemos, entende? Fundamental, Bob. Por favor, aqui, reforça o seu canal para que as pessoas possam assistir Canal Bob Fernandes, canal Bob Fernandes ou canal Bob Fernandes Oficial no YouTube. Tem nas redes todas, tal, mas os programas inteiros, sem nenhuma preocupação de ser ligeirinho, rapidinho, cortinho. Não é para isso. Não é para isso. Está tudo lá explicadinho, bonitinho, por quem fez. Excelente. No caso, os professores. 3 episódios. 3 episódios. Obrigada, Bob. Um prazer Obrigado te receber a você, aqui. Gabriela. Você é muito bem-vindo sempre. Tá bom. Prazer estar aqui com você e com vocês. E você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia pelas plataformas de áudio. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender. Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse. A esperança e a alegria tomaram conta.
vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.